Sejam bem-vindos, alunos e alunas MicroPro Marília. Aqui é o professor Julio falando com vocês. Vamos começar então a nossa primeira videoaula. Vamos ter outras videoaulas, por isso primeiro. Então, vocês vão se acostumar comigo falando aqui, beleza? Hoje a gente vai falar sobre acesso remoto, uma das coisas que espero que vocês estejam fazendo como técnico, né? Que como vocês não podem ir na casa do cliente, não podem aglomeração, acesso remoto é uma das melhores soluções para esse momento. Então vou ensinar isso aqui para vocês, passar uma ferramenta chamada Ndesk para vocês, tá ok? Bom, primeiramente eu vou ensinar vocês como fazer o download, né? Vai ter o link na descrição, clica no link do vídeo aqui embaixo, tá? Você vai ser redirecionado para esse site, que é o site do Ndesk, para você fazer o download. Então clica aqui em descarregue agora, tá? Ele é bem simples, bem fácil a instalação nele, tá? Clicou, ele já vai dar um passo a passo aqui, mas é simples. Clicou aqui no Ndesk e ele já vai executar, pronto para você utilizar. Não precisa instalar, por mais que dá para instalar, para vocês terem alguns outros recursos que normalmente você não tem se você só executa ele, tá? Então, quando você fechar o Ndesk, ele vai pedir para você instalar, fica a seu critério, tá bom? Primeiramente, para a gente acessar remotamente a máquina do cliente, nós precisamos também do Ndesk do outro lado, tá? Nesse caso aqui, eu já instalei o Ndesk em outra máquina aqui, que eu vou acessar remotamente, tá? Então, eu tenho o número dela aqui, que é o 287.721.559, ok? Detalhe, esse número aqui é dado aqui à esquerda, ó, tá vendo aqui, ó? Esse é o meu ID, é o meu número do Ndesk. Esse é o número que você vai precisar do seu cliente. Vai falar, ó, tem um quadradinho vermelho com o rosto do lado esquerdo, passa o conjunto de 9 números para mim, você digita aqui e pressiona Enter, tá? Assim que você pressionar, detalhe que seu cliente vai clicar no aceitar lá do outro lado, tá? Clicou no aceitar, então acessei remotamente a máquina do meu cliente. Então percebe aqui, ó, dois ícones do iniciar, esse aqui é da minha máquina, esse aqui é da máquina do meu cliente, tá ok? Então são duas máquinas diferentes, beleza? Bom, qual que é o intuito? Para que a gente vai utilizar o acesso remoto? Então, por exemplo, vamos supor que o seu cliente está com uma lentidão, tem alguns programas que não estão funcionando direito, por exemplo, o pacote Office não está funcionando direito, certo? Você precisa remover um programa e reinstalar, certo? Então, vou aproveitar aqui e já ensinar vocês a remover um programa. Então, eu vim aqui direto no remover do Windows 10. Vocês podem também ir pelo painel de controle, assim como a gente fazia no Windows 7. Dá para ser feito no Windows 10 também, tá? E aqui nós vamos procurar o programa que está com problema, que é o caso do LibreOffice, certo? Vou desinstalar o LibreOffice. Vamos supor que seja uma versão antiga ou que você está tentando abrir um documento, ele está dando um erro. Então, erro no programa, a gente já sabe que é desinstalar, instalar o programa, é a primeira coisa que a gente tem que fazer, certo? Então, como vocês podem ver aqui, ele está removendo o programa, tá? Detalhe que não necessariamente precisa ser o LibreOffice, tá? É o programa que vocês estão executando. Para remover, para instalar, vai depender da máquina do seu cliente e não da sua, tá? Fica bem claro isso. Para os dois lados tem que ter uma internet razoável, uma internet boa, tá? Eu tenho uma internet de 1 mega. Tudo bem, dá para fazer com resolução mais baixa, tirando o plano de fundo, diminuindo algumas partes visuais, para que a internet facilite para vocês. Vocês podem dar uma olhada aqui, ó, que nessa tela deu um link de acesso negado. O que isso quer dizer? O cliente lá do outro lado, lá na outra máquina, ele precisa clicar no sim, que ele vai ter uma pergunta de sim ou não para que você desinstale ou instale um programa. E essa pergunta ele não deixa que seja clicado remotamente.
para você não instalar um vírus remotamente, não ser invadido remotamente, certo? Então o próprio Windows tem esse tipo de proteção, tá ok? Então já cliquei lá no sim, certo? A gente volta aqui para a remoção do LibreOffice, já está acabando. Mais uns minutinhos aí para a gente concluir a desinstalação do LibreOffice. Ó, detalhe aqui, ó, vou mostrar para vocês. Essa é a tela que aparece do NDesk para o seu cliente. Então, quem está conectado, o ID dele, há quanto tempo eu estou conectado àquela máquina. E tem algumas permissões aqui também. Então, permissão de mouse e teclado, de edição, tem como você habilitar para desenhar na tela. Tem muito recurso interessante aqui do NDesk. E aproveitando, falar um pouco mais sobre o NDesk, ele também é gratuito. Tem várias outras ferramentas de acesso remoto, como LogMeIn, TeamViewer, entre outras, que tem a versão gratuita, tem a versão paga, certo? Para uso profissional, que é no nosso caso, né? Nós estamos sendo autônomos ou trabalhando em empresas, né? Outras empresas eu usei esse programa também, usei o TeamViewer, pagou pela licença do TeamViewer, porque ele também é sensacional, muito bom também. A gente já utilizei bastante sobre o TeamViewer, tá? Voltando aqui ao LibreOffice, então ele foi desinstalado, certo? E aí eu preciso fazer o download dele novamente para poder instalar, tá ok? Então, para a gente fazer o download do LibreOffice, deixa eu limpar minha área de trabalho aqui. Eu posso entrar no Google aqui e digitar LibreOffice, certo? Por que LibreOffice não o famoso Microsoft Office? Quer dizer que o LibreOffice é melhor? Quer dizer que o Microsoft Office é melhor? Isso, vamos dizer que assim, que é ao gosto do freguês, tá? Eu particularmente sou fã do Microsoft Office, mas tem um grande detalhe: é pago, né? Então, isso para nós brasileiros aqui é pago, não é pouco, né? Não vou comentar em relação a preço, mas você tem que adquirir o Microsoft Office. Já o LibreOffice não, o LibreOffice é de graça, certo? Além de ser código aberto também, que aí a gente vai tratar mais sobre esse assunto lá na sala de aula, né? Quando vocês voltarem a ter aula presencial, tá? Aqui no LibreOffice nós vamos no Baixe Já, tá? Tá aqui em português. LibreOffice novo, aqui a versão 6.4.3, tá? E aqui ele pede qual sistema operacional da sua máquina, tá? Então, se é Linux, se é Mac, se é Windows, e também qual que é o sistema de arquivos, se é 64 ou se é 32. Professor, o que é 64, o que é 32? Se você ainda não discutiu sobre isso em sala de aula, você vai discutir mais para frente, mas só para não deixar vocês perdidos. O sistema, ele pode ser arquitetura x86 ou x64, que é o famoso 64 bits. Como descobrir isso na máquina, tanto do seu cliente quanto a sua? Você pode ir em sistemas, clica no iniciar aqui, escreve sistemas e nessa telinha aqui, muita gente já conhece, um detalhe, um atalho para vocês acessarem isso aqui mais rápido, Windows Pause Break. Só que como eu estou remotamente, se eu apertar o Windows Pause Break aqui, vai aparecer da minha máquina e não da máquina do cliente. Não é isso que eu quero. Por isso que eu fui lá em sistemas, ok? Ele vai mostrar um monte de informações bacanas aqui que a gente já discutiu em sala de aula, processador, quantidade de núcleos, quantidade de memória RAM e tudo mais, tá? Nesse caso, o que eu preciso? Somente a arquitetura do sistema, o tipo do sistema, que ele é 64 bits, como vocês podem ver aqui, certo? Então, agora que eu já sei que ele é 64 bits, eu vou clicar aqui em baixar, que ele já está 64, e aí é rapidinho, tá? Detalhe que rapidinho também vai depender da sua internet, né? Normal, nada mais justo, né? Ó, repara aqui, ó, temos 300 MB de download aqui na minha internet, vai demorar mais ou menos 1 minuto, 50 MB de internet, então você pode fazer o cálculo aí, quanto que vai demorar na sua internet, se é de 100 MB, se é de 10 MB, 2 MB, tá? Tem variações em relação a cabeadas,
e rádios, mas nós não vamos entrar nesses detalhes, ok? Então, só esperar mais alguns segundinhos aí para terminar esse download e a gente começa a instalação do LibreOffice, ok? Esse é um tipo de manutenção, um tipo de suporte que você pode dar, tá? Tem alguns que não são necessários, por exemplo, formatação de máquina. Eu vou formatar a máquina do cliente. O professor, dá para formatar através do NDesk? Não, não dá. Por que que não dá? Você precisa sair do sistema operacional e selecionar o boot de uma formatação para outro sistema, para um pendrive. Então, essa saída do sistema operacional, o NDesk fecha e você não tem mais controle sobre a máquina, tá? Então, você perde todo o passo da formatação, impossível de fazer formatação através do NDesk, tá? Clicamos aqui no LibreOffice, então, que terminou o download. Essa tela de bem-vindo aqui é bem simples, bem rápida, interessante que o LibreOffice aqui fazendo o download direto pelo site, tá? Não entrem no Baixa Aqui, não entrem em sites de terceiro. Ah, porque o Baixa Aqui traz vírus? Não, não é isso, pessoal. O Baixa Aqui ele traz propaganda de software terceiro. Tem vários sites que fazem isso. Eles agrupam vários downloads, como do LibreOffice, como do OpenOffice, como do WinRAR, como de vários programas, agrupam no site, aí fica fácil para você, né? Não, por quê? Porque ele vai instalando coisas a mais. Ele instala um downloader do Baixa Aqui, do site X, do site Y, e na hora da instalação também ele vai instalar 2, 3 programas a mais, tá? Aí você não lembra por que você instalou o Baidu, se você não instalou o Baidu, porque o Baidu é um dos que tem contrato com o Baixa Aqui para fazer a instalação automática, tá? Então, simples. Próximo, aqui você tem dois tipos de instalação do LibreOffice também, típica e personalizada. Vamos só de típica. Professor, por que típica? Qual a diferença do personalizada? Às vezes você quer algumas ferramentas do LibreOffice. Ah, só quero o Writer e o Calc, que são duas ferramentas mais utilizadas. O Base eu não uso, o Draw eu não uso. Então, eu quero tirar ou alguns recursos, funcionalidade a mais, sem ser essas duas que eu falei, você pode ir no personalizada, certo? Mas, a princípio, no seu cliente, normalmente, instala típica porque é melhor você instalar um pouco a mais e não fazer diferença na lentidão do computador do que faltar programa e você ter que dar o suporte de novo para um suporte mal feito, ok? Próximo. Aqui na instalação, criar atalho, normal, né? É interessante que você deixe a área de trabalho bem limpa, tá? Não necessariamente precisa criar o atalho, mas pode criar. Carregar o LibreOffice junto com o Windows, isso vai depender muito do seu cliente, tá? Porque depender do cliente, não do técnico. Essa informaçãozinha é importante, pois se você começa a colocar vários programas para carregar junto com a inicialização do sistema, ele começa a dar lentidão no seu Windows, certo? No seu sistema operacional. E às vezes não tem vírus, não tem nada, mas tem uma pancada de programa startando junto com o sistema operacional, ele demora muito para startar, ok? Ah, professor, então é sempre ruim você clicar nisso? Não, pelo contrário. A ferramenta LibreOffice é um programa que o seu cliente utiliza o tempo todo. Se essa ferramenta for utilizada o tempo todo, então é interessante você clicar aqui para carregar ele junto com o sistema operacional. Porque quando ele for usar a ferramenta LibreOffice, seja o Writer ou qualquer outro sistema do LibreOffice, ele carrega junto, tá ok? Bom, instalação vai demorar um pouquinho, tá? Vai depender também do computador do cliente. Agora, novamente, ó, apareceu aquela mensagem para permitir a instalação do computador. Dá só um minuto que eu vou lá pressionar esse botão. Então, aqui continuando a instalação do programa, né? Como que você pode ver, eu cliquei no sim, ele já foi automaticamente. Bom, estou deixando aqui para ver exatamente a instalação, não vou passar o vídeo um pouco mais para frente e já vou aproveitar para explicar algumas coisinhas aqui. LibreOffice tem duas ferramentas sensacionais, que é o Writer, que é o Calc, né? O famoso Microsoft Office utiliza o Excel e o Word, desculpa,
que são duas ferramentas que provavelmente vocês conhecem. Se vocês não conhecem, vocês estão perdendo tempo, vocês estão perdendo vaga para outros técnicos, que é praticamente obrigatório essas duas ferramentas, Word e Excel, na vida de um técnico, tá ok? Vocês têm que saber bastante, pois, como eu sempre digo para vocês, se o cliente não sabe, você tem que saber. Então, você sempre tem que estar um passo à frente do seu cliente, tá ok? Bom, a instalação deve estar terminando. Eu vou fechar aqui o LibreOffice, tá? Aproveitar aqui para passar um arquivo do Ndesk para a máquina. Terminou aqui, eu vou clicar em concluir, tá? Então, vamos ver se o LibreOffice está funcionando certinho. A primeira vez que você vai abrir o programa, ele vai demorar um pouquinho mesmo, tá? Para se adaptar ao seu computador. De acordo com aquele atalho, tá? Ele coloca o atalho do LibreOffice, ele te dá todas as ferramentas que ele tem aqui, ó. Tá vendo? Então, como eu falei, essas duas primeiras aqui, Writer e Calc, são as duas ferramentas mais utilizadas, tá? Tem de apresentação também bem utilizada, mas e essas três aqui que são menos utilizadas, que é de desenho, de fórmulas matemáticas e de banco de dados, tá? Isso aqui é mais profundo, é mais avançado, tá? O Draw nem tanto, mas o Formula Match e o Base, eles são muito avançados, tá? Então, você tem que fazer uma aula um pouquinho mais longa para entender esses dois. Já esses dois é edição de texto normal e cálculos de planilha, tá? Bom, só vou abrir aqui o Writer e o Calc para ver se está funcionando. Então, este programa está funcionando. Beleza? Fizemos um texto aqui, não vou salvar, tá? E você pode abrir direto também, por exemplo, clicar aqui Calc e ele vai abrir o LibreOffice direto no Calc aqui também, tá? São duas formas de você abrir a ferramenta. Beleza, ferramenta funcionando, cliente feliz e satisfeito. O plano de fundo tal do Windows, eu quero colocar um outro plano de fundo. Você pode também colocar um plano de fundo seu, tá? Ah, não, o cliente não gosta, assim ou não. Eu vou ensinar aqui para vocês verem um pouco mais do recurso do Ndesk, certo? Então vamos lá. Pausei o vídeo aqui só para fazer o download da imagem que eu vou colocar aqui no meu cliente, tá? Então, continuando. Para a gente fazer a transferência de arquivo no Ndesk, eu clico aqui em arquivos, tá? Agora que eu já tenho o meu plano de fundo aqui dentro da pasta Downloads, tá? Eu clico nele aqui e clico em baixar, tá? Aqui vai mostrar onde que vai baixar esse arquivo, tá? Vou colocar aqui em Downloads também. Carregar. E pronto. O arquivo já está lá dentro da pasta Downloads, tá? Lá na máquina do seu cliente. Para voltar com aquela tela padrão, eu volto aqui no número 1, aqui do monitor 1. E vamos lá em Downloads ver se essa imagem se encontra aqui. Então tá aqui meu plano de fundo, vou dar um botão direito e definir como plano de fundo. Beleza? E aí mudamos o plano de fundo do cliente lá do outro lado, tá? Vários outros tipos de funções que nós temos, como bate-papo, tá? Dá para você bater um papo diretamente com o seu cliente. Dá para você fazer outros tipos de ações mais elevadas, como um Ctrl+Alt+Del para abrir gerenciador de tarefas, entre outras coisas, reiniciar o computador, o famoso print de tela, né? A captura de tela. Tem algumas outras funções para deixar ele mais fluido, né? Se ele estiver travando, se ele estiver difícil de ser acessado. Entre transmitir áudio, dá para você conversar diretamente com a pessoa do outro lado e desenhar na tela, que também é bem interessante, tá? Então você faz o desenho na tela e consegue falar, ó, é aqui, ó, em volta desse i que você tem que clicar, tá vendo? Dá para você ir desenhando na tela, ok? Detalhe que esse desenho não vai ficar permanente, tá? Beleza? Então,
Então nós temos vários recursos interessantes aí. E falando um pouquinho mais sobre o Anydesk, é uma ferramenta gratuita de código aberto, então pode confiar, é bem bacana. Incentivo vocês a utilizar bastante essa ferramenta, tá? Agora que vocês já entenderam, vamos falar algo a mais do Anydesk. O famoso acesso remoto para celular. Também dá para você acessar do seu computador para o celular. Vou mostrar isso agora. Bom, pessoal, eu pausei um pouco o vídeo aqui para poder instalar o Anydesk no celular. Da mesma forma que você instalar no computador, é bem simples, bem fácil de instalar. Procura Anydesk lá no Play Store e com o mesmo símbolo, tá? Esse símbolo vermelhinho do Anydesk aqui, você instala o programa. Vai abrir um ID igual mensurei para vocês com o código do seu cliente para você acessar. Então eu vou digitar aqui, vou fechar esse Anydesk que eu tenho aqui, vou abrir um novo. E aí eu vou colocar o novo código aqui, que é o 242.269.262, tá? Vai precisar clicar ali em aceitar, tá? Lá no celular. Ele demora uns 5 segundos para habilitar o botão aceitar. Essa parte, infelizmente, não dá para a gente mostrar, porque ainda não aceitou o acesso remoto. Ó, por exemplo, agora nós temos acesso ao celular, certo? Como vocês podem ver, o cliente pode mexer aqui, tá? E também a gente pode mexer aqui também para o cliente, clicando com o mouse, desculpa, vamos lá. Por exemplo, qual que é o problema do cliente? Eu não consigo instalar nenhum programa, pois o meu celular está cheio, né? Vamos fazer uma limpeza aqui no celular para conseguir fazer a instalação de alguns programas. Por exemplo, esse celular que eu estou fazendo o suporte, ele é um celular bem simples, onde ele não tem espaço, um espaço muito grande, né, no armazenamento interno dele. Então tem que ficar tirando o aplicativo para instalar outro e limpando o cache. Então uma das coisas que dá para a gente fazer, tá, é vir aqui em aplicações, né? Vocês viram que deu uma lagadinha, né? Então acontece, isso é normal. E vim aqui em configurações, tá? Manutenção do aparelho, lógico, vai depender da versão do Android, vai depender de várias outras coisinhas. Aqui nós vamos em armazenamento, que é o que a gente quer agora, tá? Ele vai fazer uma pesquisa, tá vendo aqui, ó, eu posso limpar 13 MB do meu celular, liberando espaço para fazer a instalação de algum aplicativo. Por que desses 13 MB? Eu tinha acabado de exercer essa função de limpeza e ele ainda deu mais 13 MB pela instalação do Anydesk. Então todo software que você instala, desinstala, apaga, vídeo, foto que você apaga, ele ainda mantém um cache, mantém dados que não aparecem para você. Às vezes seu celular está lotado, mas não tem nada que eu excluí. Você pode fazer a limpeza de armazenamento, tá ok? Então, fizemos a limpeza de armazenamento e concluído aí o Anydesk. Como eu falei, ó, vou mostrar rapidinho aqui para vocês. Você digita aqui, por mais que já estava ali, né? Anydesk, tá? Digitou Anydesk, vai estar aqui no meu, tá abrir, né? Porque já está instalado. Para você já está instalar, clicou no instalar, como todo aplicativo que vocês instalam no celular. Então, vamos dizer que é mais simples do que no computador ainda. Se achou no computador simples, no celular vai ser mais simples ainda, tá? Clicou no instalar, depois é só aceitar os termos e está funcionando. Anydesk para acesso remoto de computador para celular, funcionando perfeitamente, tá? Bom, aproveitando que a gente tem mais alguns minutinhos também, vou só dar uma mensurada, uma mostradinha para vocês no aplicativo chamado TeamViewer, que é outro aplicativo que eu usei bastante também, muito bom. Só que infelizmente essas versões que eu vou mostrar para você tem vários detalhezinhos que só funcionam na versão paga, tá? E não é esse o nosso objetivo, né? Trabalhar com versões gratuitas. Esse sim é o objetivo nosso, tá? Fazer o cliente e nem nós como técnicos precisar gastar para conseguir usufruir do acesso remoto.
Então vou mostrar aqui para vocês do zero, né? O TeamViewer é praticamente o mesmo jeito para fazer o download, tá? Escreve TeamViewer, clica no site, né? Provavelmente vai ser o primeiro site, tá? Que tem patrocínio do Google. Vamos aqui em download, tá? E baixar TeamViewer. No meu ele apareceu uma mensagem aqui para aceitar cookies, tá? Provavelmente para vocês também vai aparecer essa mensagem, só que para fazer o download tem que aceitar, tá? Baixar TeamViewer, ele vai baixar aqui rapidinho, não tem segredo. Clicou, posso até fechar aqui atrás já, né? E a primeira tela que aparece do TeamViewer. Lembrando que o Ndesk já apareceu na tela, né? Não precisou aceitar nada, fazer instalação de nada. Aqui eu também posso ou não instalar, tá? Mas no caso nós vamos somente executar, beleza? E aqui ele pergunta como você quer usar o TeamViewer. Como eu falei, né? Você pode utilizar por uma empresa, que é o uso comercial, então precisa ser pago, ou particular, uso não comercial. Também tem a opção de ambos. No caso de você estar trabalhando em casa, então às vezes você precisa acessar pelo TeamViewer da empresa ou precisa acessar para fazer as suas coisas de autônomo, né? Então você pode ser ambos nesse caso aqui, tá? Única coisa que se você colocar ambos ou colocar não comercial, ele vai te bloquear várias coisas, tá? E para colocar uso comercial, precisa pagar, né? Nesse caso, uso não comercial, né? Vamos ficar sem alguns detalhes, mas o que importa para a gente, na verdade, agora, a princípio, é só fazer a manutenção remota, né? Então, só com a versão não comercial já é o suficiente do TeamViewer, tá? Se aparecer aquela tela igual apareceu para mim, pode fechar. E como eu falei no Ndesk, aqui também tem uma ID, tá? Só que aqui ele já pede uma senha, tá? Isso precisa ser instalado lá do outro lado, lá no seu cliente também. Instalado não, desculpa, executado. Precisa estar dessa forma para ele, tá? Vou fazer isso lá agora, então vou dar um pause no vídeo. Então, instalei lá do outro lado no cliente, certo? Peguei o código dele aqui, tá? Isso aqui não vai ser preenchido automaticamente, você deve preencher, ele vai falar a ID para você. E aí, vai precisar da senha também. Então, digitei o código, cliquei em conectar, ele vai pedir a senha, tá? Aí no caso, diferente do Ndesk, o Ndesk pede a confirmação do outro lado, aqui no TeamViewer ele pede a senha, que é essa aqui nesse caso, tá? Detalhe que a senha, toda vez que você reinicia a máquina, ela é trocada, tá? Automaticamente. Você pode fixar também uma senha no TeamViewer, nada impede você de fixar, tá? Não sei se na versão gratuita você pode fazer isso, tá? Aqui ele acessou remotamente. Repara que ficou o plano de fundo preto, tá? Nós tínhamos colocado um plano de fundo da MicroPro, mas ele tirou. Por quê? Para economizar troca de bits aí, né? Para quem tem uma internet um pouco mais devagar, faz bastante diferença, tá ok? Bom, TeamViewer, para o mesmo intuito do Ndesk, tá? Dá para você fazer o suporte, instalar, fechar, abrir programas, executar algumas funções. Lógico, não dá para fazer funções de alto nível e desativar a internet, certo? Logicamente, nós estamos conectados via internet, então não podemos tirar a conexão da rede. Então, se for um problema de rede, esquece, não dá para fazer suporte remoto, tá? Muitos clientes já ligaram para mim e falaram: Julio, tem como você arrumar a internet da minha casa pela sua? Não, se está com problema na internet, não vai funcionar o acesso remoto, tá? Bom, funcionalidades também do TeamViewer bem interessantes, tá? Você pode desativar a entrada remota, assim como no Ndesk, tá? Não comentei lá, mas estou comentando aqui. Que seria isso? Vamos supor que você está mexendo, está abrindo uma página e o cliente está fechando o tempo todo. Você vem aqui e desativa a entrada remota. Você desativa o mouse e o teclado do cliente. Um Ctrl Alt Del, que se você pressionar Ctrl Alt Del, vai sair o Ctrl Alt Del da sua máquina. E não é isso que você quer, da máquina do seu cliente. Então você vem aqui, enviar Ctrl Alt Del, ele aparece
as configurações do Ctrl Alt Del para você, tá ok? Então, por exemplo, aqui eu consegui abrir o gerenciador de tarefas, beleza? E uma das coisas que eu acho mais interessante é mostrar a tela preta. O que é isso? Se você, no caso, tem que atualizar o programa, tá? Eu acho que ele já é um recurso pago, tá? Se você habilitar a tela preta, tá? O que acontece? O cliente não vê mais o que você está fazendo na máquina. É como se o monitor dele tivesse desligado. Fica só uma tela preta. E aí você consegue fazer toda a manutenção. Às vezes entrar numa conta sua de um drive para o cliente não ficar vendo qual o e-mail que você está digitando, tá? Então você consegue fazer tudo sem mesmo o seu cliente visualizar o que você está fazendo. Ok? Tem bate-papo também, conversar pelo microfone e tal, vários tipos de comunicação e enviar arquivos assim como no NDesk também, tá ok? Bom, essa foi a nossa primeira videoaula, vamos ter outras também, no final teremos alguns exercícios, no final das videoaulas teremos exercícios, então peço que anotem, peço que estudem direitinho as videoaulas para começar muito bem essas videoaulas e logo mais exercícios para vocês, tá bom? Então, até o próximo.